Beleza. Bom, então, meu nome é Alberto, como o Diego apresentou. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. E a minha palestra é um pouco mais teórica, eu penso, do que a do restante do pessoal, mas vou mostrar uma parte prática também. A minha palestra é intitulada CMS Drupal como estratégia para a interface da administração pública federal. Alguém aqui já conhece o Drupal, já usou? Um, dois, já ouviu falar? Poucos, né? Menos de meia dúzia já ouviu falar ou já usou. É uma ferramenta gerenciadora de conteúdo bem semelhante ao WordPress, ao Joomla, ao Plone, mas cada uma tem suas particularidades. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o Drupal e o trabalho que vem sendo feito na UFO, vou usar como base para estar falando um pouco mais dele. Eu sou analista aqui de tecnologia da UFO desde 2012, mas já trabalho aqui desde 2010 também. Sou professor na Faculdade Pitágoras, lá eu tive a oportunidade de dar algumas disciplinas voltadas para Java, JSP, Struts, uso de frameworks diversos. É algo que eu não trabalho hoje em dia, por conta de coisas da vida, né? Então eu estou trabalhando mais com Drupal e a parte de governo. Estou fazendo mestrado na USP também, e minha área de pesquisa é governo e interoperabilidade de sistema. Então aqui estão algumas coisas que eu gosto de pesquisar também. E o que a gente vai falar aqui hoje, né? O principal que a gente vai falar, eu coloquei aqui em 5 tópicos. A gente vai começar falando o que é o Drupal, quem que utiliza, a gente vai conhecer alguns sites bem interessantes, que a gente nem imagina que seria feito em Drupal, mas é. Depois a gente vai falar de um tópico bem interessante, que está bem em evidência, que é a interfaces web na administração pública federal. Quando a gente fala de administração pública federal, é tudo que é ligado, obviamente, ao governo federal. E que normalmente tem no site o endereço gov.br, mas não necessariamente. No caso da UFO, ela é da administração pública federal, mas o domínio é ufo.br, dos endereços dos sites. Depois a gente vai falar um pouco de alternativas ao Drupal para usar essas interfaces do governo. Aí que a gente vai falar um pouquinho de Plone, Joomla e outras ferramentas. Depois a gente vai falar do Drupal especificamente na UFO. Alguns cases ali, onde que tem sido usado, o que a gente já conseguiu evoluir. E depois a gente vai dar aqui uns primeiros passos no Drupal, o que você precisa fazer para desenvolver alguma coisa em Drupal. Alguma pergunta, comentário? Bom, então o que é o Drupal, né? Aqui está o print do site dele, oficial, que é o drupal.org. Então é um software livre também, é uma ferramenta gerenciadora de conteúdo, mas das ferramentas existentes, ele é o que mais se assemelha, ele é muito semelhante a um framework, que ele não é só a gestão de conteúdo, ele possibilita muita programação, inclusive, se a gente fosse fazer uma comparação entre o WordPress e o Drupal, seria nesse sentido. O WordPress normalmente, claro que ele é avançado também, tem a parte de programação, mas normalmente um usuário mais leigo, talvez quando está começando, ele começa normalmente com WordPress. O Drupal ele tem um nível de dificuldade talvez um pouco maior, ou talvez pela forma que ele foi concebido, porque até a versão 7, qualquer coisa que você precisa fazer ali, você tinha que colocar um módulo, ou fazer um módulo, ou baixar um módulo, ou programar alguma coisa. E ele possibilita a programação junto também. Inclusive tem sistema CRM, sistema feito em Drupal. Sistema ERP também. E o que ele é? Então é isso que eu acabei de comentar. Tem alguns textos que eu vou pulando, senão não vai dar tempo. Depois eu vou disponibilizar a apresentação também. E qual que é a base dessa ferramenta? O que ela utiliza? Né? HTML, CSS, Bootstrap, jQuery, JavaScript, PHP. Todas essas linguagens são base para trabalhar com Drupal. Mas tem muitas formas de trabalhar com Drupal. Se a gente quiser trabalhar só visualmente, sem entrar na parte de código, não quer fazer uma linha lá de CSS, por exemplo, ou usar jQuery, se a pessoa for leiga, dá para trabalhar também. Mas se você quiser aprofundar e usar linguagens diretamente, programar pedaços em PHP, dá para fazer também. Ele é uma ferramenta bem flexível. O que dá para ser feito com ele, principalmente? Blogs, sites, fóruns de discussão, jornais online, portfólio de fotos, dá para fazer redes sociais, dá para fazer site de vídeo semelhante a YouTube, ferramentas CRM, ERP, Wiki,
Loja virtual, a gente tem um exemplo aqui de e-commerce na UFO também, que é a editora da UFO, que vende livros, revistas, etc. Dá para fazer educação à distância também. Ele não nasceu para isso, né, para ser plataforma de educação à distância, mas se quiser fazer, dá para fazer também. Existem ferramentas melhores, como o Moodle, que é exclusivamente para EAD. Mas se você quiser fazer um ambiente ali EAD no Drupal, dá também, tem possibilidade. Quais vantagens que a gente tem em usar ele? Por exemplo, aqui na UFO, uma das vantagens do cenário, quantos sites vocês acham que tem aqui na UFO? Com o endereço ufo.br. Alguém chutaria o número? Não, bem mais. 200? Tem mais de 600. E a gente não imagina, por quê? A gente tenta colocar algumas regras, né? Mas normalmente o setor quer um site, uma diretoria quer um site, um evento quer um site. Então a gente está partindo para fazer plataformas e usar menos sites, né? Porque também imagina um usuário decorar um tanto de endereço de site. Fica um pouco inviável. Então esse é o cenário que a gente tinha, e essa é uma das vantagens de usar o Drupal, porque o tempo de desenvolvimento é bem maior, é bem mais rápido, né, aliás. Imagina se a gente fosse fazer do zero nas linguagens de programação ou de interface, ficar fazendo site do zero, né? Então ele, além dessa vantagem do ganho de tempo, ele tem funcionalidades personalizadas, ele tem implementação flexível, né? Pode começar como um blog e aquilo ali crescer para um e-commerce também. Então, de maneira gradativa, você vai crescendo o negócio ali. Ele tem componentes complexos, componentes de fluxo, de workflow, de tradução. Para vocês terem uma ideia, são mais de 16 mil módulos que ele propicia. Então, dá para fazer coisa muito robusta com ele. Tipos de conteúdo customizado, listar, ordenar e buscar qualquer informação, bem tranquilo, bem rápido. Aqui tem algumas estatísticas do site oficial que constantemente está mudando. Por exemplo, ali, quase 100 mil usuários contribuindo com a plataforma, com o Drupal. Na semana ali passada, quase 3 mil commits e quase 6 mil comentários no site. Então é uma comunidade que está cada vez mais participativa, essa comunidade do pessoal do Drupal. Exemplo de quem que usa, né? Esse primeiro exemplo aqui é até forte, a Casa Branca usa. Então o site da Casa Branca é feito em Drupal. Pelo menos na versão do print dessa tela. Esse site aqui, se eu não estou enganado, é de uma revista online. Ela é uma revista até conhecida. Tem ali versão em inglês também é feito em Drupal. Esse aqui é o Tá Claro, é um site que a gente bate o olho, você não consegue identificar batendo o olho ali, diferenciar se é Drupal ou não. A não ser que você peça para ver o código-fonte, aí você vai ver alguma referência ao Drupal ali. Então ele é feito em Drupal também. Esse aqui é um outro site de um jornal internacional. Esse aqui é um site de companhia de carro. Site desse tipo que a gente sabe que tem que ser bem interativo, tem que atrair muita atenção do usuário, né? Porque está vendendo um carro, um produto ali. Então também não deixa nada a desejar a outros recursos, outras tecnologias. A Johnson & Johnson também usa o Drupal. Então a gente vê empresas de peso aí usando essa ferramenta. No site oficial vocês vão encontrar todo o portfólio lá de quem está usando. E esse artigo aqui é bem interessante, o autor fala da percepção que as empresas estão tendo agora com relação ao uso do Drupal. Que muitas empresas, como a gente viu aqui nos exemplos, grandes empresas, estão partindo para usar o Drupal, deixando outras plataformas ou deixando a linguagem puramente e partindo para fazer os sites, portais em Drupal. Então é bem interessante, depois vale a pena dar uma lida nele também. Então a gente já viu o que é, né? Já conhece, já viu quem que usa. Bacana, né? Os sites ali, a Casa Branca está usando, né? Então é uma boa referência. Algum comentário, alguma dúvida? Bom, agora a gente vai entrar num outro tema que não tem um pouco a ver com programação, mas tem a ver. No caso de vocês, se vocês forem prestar serviço para algum órgão público federal. Tem caso aqui na UFO de site que foi feito por empresa terceirizada. Porque a UFO é uma composição de vários órgãos. Então a gente tem a UFO, dentro da UFO tem vários órgãos que são autônomos. Por exemplo, a Faculdade de Computação, a Faculdade de Engenharia Química,
cada órgão tem sua administração. Então, às vezes o órgão tem algum recurso e quer licitar a compra de um site, por exemplo. Para você fazer um site hoje para a administração pública federal tem que seguir algumas regras. A gente não pode fazer um site aleatório, né, da nossa cabeça. E às vezes é o que acontece, às vezes esse órgão que é subordinado à UFO licita um site, mas quando a gente vai hospedar e colocar no ar, vê que ele não cumpre nenhuma das regras. Nem as regras básicas ele não cumpre, questão de visual e tudo mais. Então é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho. E é interessante para quem tem interesse em pegar serviço desse tipo, é bem interessante. Tem caso de empresa que ganha licitação que nem é da própria cidade, porque essa concorrência é em nível nacional. Então tem os sites, tem os ambientes que você entra, vê o que está sendo licitado e de repente você consegue vender um serviço seu para fazer um site de uma universidade federal de uma cidade bem longe de onde você reside. Então a gente vai falar disso, de interface web na administração pública federal. Antes de falar aqui, eu vou ver se dá para passar um vídeo. Um vídeo curto de 2 ou 3 minutos. Os sites ligados ao governo federal já usam a internet para divulgar e trocar suas informações com o público há algum tempo. Mas quem já entrou sabe que cada site tem uma cara, uma forma de se apresentar, uma lógica diferente para navegar. Então, como achar exatamente o que a gente procura? Qual a lógica que devemos seguir? Para responder a essas questões, o governo federal cria a Identidade Digital de Governo. A partir de agora, vamos poder experimentar uma navegação comum, fácil, ágil e com a mesma lógica em todos os sites ligados ao governo federal. A ideia é encontrar sempre a mesma arquitetura, ou seja, conteúdos e elementos visuais serão padronizados. A estrutura será comum a todos os sites, com um cabeçalho, menu vertical e rodapé. Outro ponto importante é que a Identidade Digital de Governo traz as informações atendendo aos padrões de acessibilidade, fazendo com que os conteúdos sejam acessíveis para todos os públicos, inclusive pessoas com necessidades especiais. Além disso, as páginas se adaptam automaticamente e podem ser visualizadas em smartphones e tablets. O objetivo é melhorar cada vez mais a relação de todos com o governo federal. Essa é uma verdadeira experiência multimídia, transparente e convergente. Quer conhecer esse novo conceito? O novo Portal Brasil é o primeiro portal público construído com base na Identidade Digital de Governo. Então visite e navegue no novo Portal Brasil, www.brasil.gov.br. Alguém conhecia? Bom, esse vídeo é de 2013, da época que o governo lançou esse projeto, no final de 2013. Apesar de ter sido lançado em 2013, era um projeto já há bastante tempo. E realmente era um problema, porque você entrava no site dos ministérios, por exemplo, e cada ministério estava de um jeito. Então imagina para o cidadão conseguir localizar as coisas e entender a navegação de cada site, né? Você entrava no site da educação, estava de um jeito, do turismo de outro, da Receita Federal de outro. São coisas que a gente quase não percebe, né? Mas hoje você entra no site da Receita Federal, do MEC, tá tudo desse jeito aqui. Claro que tem críticas, tem coisas a serem melhoradas, mas acho que foi uma grande evolução. Então esse vídeo aqui ele tem a ver com a Identidade Digital de Governo, que é uma das regras que a gente tem que seguir para fazer site para a administração pública federal. E aqui eu vou falar de algumas outras regras, inclusive algumas são bem recentes. Então, como vocês podem perceber, isso também depende de políticas. Pode ser que mude aí a gestão e vão ser outras políticas. Mas eu acredito que não vai ser nada tão drástico, porque está caminhando para uma coisa bem atual. Então a gente começa aqui falando dessa parte de governo, dessa estratégia de governança digital, abreviada por EGD. Então isso aqui o governo também lançou e está trabalhando firme nessa proposta, que inclusive virou um decreto, o decreto 8.638, que foi publicado em janeiro desse ano.
Então esse decreto ele institui a política de governança digital no âmbito dos órgãos da administração pública federal. Então ele traz uma série ali de diretrizes que a gente tem que seguir. E esse decreto, essa governança digital, aqui eu coloquei um resumo do que tem a ver esse decreto e a governança digital. Então tem a ver com autosserviço, simplicidade, dados em formato aberto, a gente vê que isso está muito em evidência nos governos, não só do Brasil, participação e controle social, padrões, políticas, guias, manuais, priorização do serviço público em meios digitais, governo como plataforma, planejamento, necessidades da sociedade, abertura e transparência, governança digital, inovação, plano diretor de tecnologia, compartilhamento de capacidade de serviço, segurança, privacidade, tecnologia da informação e comunicação. Acho que um dos principais conceitos que esse decreto trouxe, ele traz lá o conceito de autosserviço. Então ele fala que a prioridade do governo nessa área é prover autosserviço, principalmente o serviço que o usuário consegue acessar pelo celular. Então eu creio que é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais aí pelo governo, a gente conseguir fazer o serviço sem ter que ir a um órgão público, por exemplo, porque isso também onera o Estado. E dentro dessas políticas de governança, a gente tem um pedacinho lá que chama governo eletrônico. E o governo eletrônico, são as políticas, as estratégias para aproximar a sociedade e os governos, ou o governo aproximar com outro governo. Dentre essas estratégias, uma delas são os serviços online, que é uma parte bem forte em sites e em aplicativo mobile. O governo eletrônico abrange outros setores também, né, como dados abertos, transparência e outras coisas. Mas vamos focar primeiro em serviços. Né? Falando de governo eletrônico também, a ONU, ela tem uma pesquisa, ela publica a cada 2 anos um relatório também, desde 2001, de como que anda o governo eletrônico nos 193 países que fazem parte da Organização das Nações Unidas. Então a gente vê que é uma